Você está bem? Feliz? Mais ou menos. Mas dá um sorriso aí pro seu irmão aí. Deixa ele ver seu sorriso bonito. Sorre, irmão, sorre. Deus é bom. Deus é bom. A gente pode não estar com o nosso coração tão sossegado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Você pode se pôr de pé e abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 119. Não vamos ler todo ele não, tá bom? Fique em paz. Salmo 119, e eu quero ler somente o versículo 7, para nós iniciarmos o culto de adoração ao Senhor nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Salmo 119, versículo 7, se você achou, diz aleluia. Glória a Deus. Rendei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido com os teus retos juízos. Amém? Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Deus é bom. Quanto mais aprendemos, melhor é o nosso louvor. Com toda a integridade do nosso coração nós podemos adorá-lo. Quando nós aprendermos os seus retos juízos. Amém? Vire para o seu irmão com todo amor e carinho e alegria do coração, diga para ele: aprenda os retos e justos caminho de Deus, para que o seu louvor seja com a integridade do teu coração. Amém? Você crê e recebe isso? Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, erguemos nossas mãos ao Senhor como um posicionamento de louvor diante do Senhor. Te somos imensamente gratos, por se temos saúde e vida, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Recebe o louvor, as ações de graças que serão rendidas a Ti, a gratidão do nosso coração, ó Pai. E nós, como Tua noiva, como Tua igreja, queremos bendizê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e ainda aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Como queremos nos aproximar do Senhor todos os dias. E como criança aprender, com o coração contrito, desfrutar do Teu conhecimento. E eu oro, Deus, por Tua noiva reunida nessa noite. E desde já eu os abençoo com a Tua presença nesse lugar. No nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, vamos adorá-lo. Aleluia, Deus. Nós te agradecemos, Jesus, por mais uma oportunidade, Deus. O Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, Deus. Que o Senhor possa receber o nosso melhor louvor nessa noite, Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Deus. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. A tua misericórdia, ela se renova sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece,
de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Lara, 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 e a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. a essência és tu, Jesus. Aleluia. Tu és a essência, Jesus. Aleluia. Aleluia.
trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele virá à igreja
Quantos acreditam nisso? Vamos declarar isso para Ele essa noite. E Ele virá, oh, 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 e Ele virá, oh, 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 e Ele virá, oh, 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 o leão da tribo de Judá. E Ele virá, oh, 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 e Ele virá, oh, 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 e Ele virá, oh, oh, oh. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, Deus. Vamos celebrar o Senhor com alegria. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor em poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver. Exaltar
exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 eu quero te ver. Santo, 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 santo. Santo, 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 eu quero te ver. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse momento vamos continuar a adorar o Senhor, amém? Com nossos dízimos, as nossas ofertas. Nesse momento você pode estar vindo apresentar diante do Senhor a sua oferta com gratidão no seu coração, amém? Seja livre para fazer isso. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Glória a Deus, irmãos. Estenda essa mão para cá, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós oramos consagrando a Ti as nossas ofertas e a nossa fidelidade. Somos imensamente gratos a Ti, pois se temos o que Te ofertar, foi porque o Senhor primeiro nos deu. Te louvamos, Deus, por nunca deixar faltar em nossa mesa o alimento. E Te louvamos ainda mais porque o Senhor está conosco todos os dias. Bendizemos a Tua bondade sobre nós e glorificamos o Teu nome, pedindo do Senhor bênçãos sem medidas sobre a vida do Teu povo, Senhor. Eu oro grato e eu faço essa oração em o nome de Jesus. E você diz amém? Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar-se, você que ainda permanece de pé. O Senhor é bom e tem cuidado de cada um de nós. Glória a Deus. A Secretaria de Missões já estão com os kits aí, tá bom? Você que deseja ou já separou o seu kit, ou que já deseja o seu para a nossa conferência, você pode passar ali perto. A gente já tem aí disponível o seu bloco, a sua pulseira, para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Nesse domingo, nós teremos nosso culto de Santa Ceia, tá bom? E para a semana, de segunda a sexta, a nossa semana de oração. Aleluia! Qual o horário da nossa semana de oração? De 21 às 22 horas, tá bom? De 9 às 10 da noite. Dá tempo de você ir para a sua célula e vir para a igreja orar. Glória a Deus por isso. Muito bem. Muito bem. A Secretaria de Missões
vai estar responsável aí por essa semana de oração, tá bom? Nossa conferência acontece dia 14, 15 e 16, agora do mês que vem, de abril, se assim o Senhor nos permitir. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Feliz por ver os irmãos aqui do Açaiteua, do Vista Alegre. Aproveitaram que estão com a branquela por lá e vieram embora. Deus é bom e permitiu os irmãos estarem aqui. Fico feliz de vê-los, tá bom? Os demais irmãos aqui da cidade também, tá bom? Fico feliz de ver os irmãos ali do Barra Limpa. Sejam sempre bem-vindos, tá bom? Lá de Castanhal, ali do Tracuá, lá do 25. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Amém, irmão? Vamos lá. Nossa terceira ministração dessa série, que termina domingo, está baseada em Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Creio que a partir de domingo, quando disponibilizarmos o culto, você vai poder, se você tem também anotado tudo, poder reestudar durante a semana, meditar em cada uma das ministrações dessa série sobre amar a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos estudando sobre amar a Deus. Começamos com amar a Deus de todo o coração. Domingo, amar a Deus de toda a nossa alma. E hoje, amar a Deus de todo o nosso entendimento. Aleluia. Marcos 12, verso 30 diz: Pois amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E domingo, de toda a tua força. Amém. O que é entendimento? A palavra grega, identificada bem aqui, chama-se dianoia. Repita comigo, dianoia. Olha aí, você fala grego, né? Que legal. Sabia que você falava grego, tinha estudado grego. Né? Deus é bom. O que esta palavra entendimento significa? Mente, inteligência, habilidade, pensamento. Amém, irmãos? Precisamos amar a Deus com a nossa mente, com a nossa inteligência. Não, agora a vida é por fé, eu não preciso ter inteligência. Claro que sim, porque nós precisamos ter entendimento das coisas. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, ministra ao nosso coração a tua vontade. Fala ao nosso coração, Senhor, segundo o teu Espírito Santo, e nos conduz à plena verdade, ao pleno entendimento do teu Evangelho e do que é realmente amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. E que nessa noite possamos receber a tua palavra e seguir firme, prosseguindo em amá-lo todos os dias. Não queremos ser ignorantes diante da tua palavra, mas queremos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Nos auxilia, Espírito Santo, para que a tua palavra fique gravada no nosso coração, em nossa mente, e que possamos vivê-la todos os dias, pondo em prática com a sabedoria que vem dos altos céus. Eu assim oro, Deus, e creio na boa semente do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, e eu faço isso em nome de Jesus Cristo. E você diz amém? Amém. Muito bem. Abra o texto de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. O apóstolo Paulo vai trazer a escrita à igreja em Roma, e eu quero seguir desse texto para frente, tá bom? Romanos 10, versos 1 e 2. Não se esqueça, entendimento fala de mente, inteligência, habilidade, pensamento, raciocínio. Romanos 10, versos 1 e 2. Você achou? Glória a Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
Amém, irmãos? Ter zelo por Deus, porém não com entendimento. Qual é a grande preocupação do apóstolo Paulo? E aqui ele está sendo específico, falando sobre a nação de Israel. Paulo está falando sobre os judeus, no capítulo 10. Amém? Ele vem desde o verso do capítulo 9, e ele vem ensinando, falando sobre a verdadeira fé, agora não mais baseada na lei, porque Cristo é o fim da lei. Amém, irmãos? E quando a nossa vida hoje começa a ser balizada pela nossa fé, nós compreendemos que aquilo que os judeus queriam viver na época aqui do primeiro século como igreja, não era aquilo que Jesus tinha ensinado de verdade. Mas entenda que Paulo faz questão de destacar que mesmo que os judeus não tivessem ainda entendimento do evangelho, eles tinham zelo por Deus. Amém, irmãos? Eles eram tão zelosos que apedrejaram o jovem Estevão. Eles eram tão zelosos que crucificaram Jesus. Eles eram tão zelosos que mataram um monte de discípulo que pregava o evangelho. Mas isso era por zelo. Então entenda, eles faziam algo, o próprio apóstolo Paulo diz, que era um grande perseguidor, mas quando ele teve entendimento do evangelho, que ele teve um encontro real com Jesus, a sua maneira de viver, o seu zelo para com Deus mudou. Amém, irmãos? A palavra zelo aqui nesse texto fala de alguém que tem fervor de espírito, fervor em defender algo ou alguém. É alguém que tem ciúme. Você imagina? Os judeus tinham ciúme, sim ou não, de Deus? Sim. Quando nós percebemos que havia ciúme dos judeus para com Deus? Quando Deus derrama o seu espírito sobre os gentios, alguns da igreja que tinham se convertido do judaísmo, estavam vivendo agora o evangelho, diz, até os gentios recebem o dom de Deus? Até eles, até o próprio apóstolo Pedro ficou assim, espantado quando viu Deus derramar também do seu espírito sobre os gentios. E ele vira para os judeus que estavam com ele na casa de Cornélio e diz, por acaso nós vamos impedi-los que sejam batizados também nas águas, já que Deus derramou sobre eles o Espírito Santo? E esse zelo por Deus, amar a Deus realmente, precisa ter como fundamento, como base na nossa vida, o entendimento do verdadeiro evangelho. Amém? Por quê, pastor? Porque se nós não entendermos o evangelho, nós vamos ser religiosos. E o grande perigo do religioso é que ele é zeloso por algumas coisas que Deus não é zeloso. Ele tem ciúme de algumas coisas que Deus não tem ciúme. Ele se importa com algumas coisas que Deus não se importa. Você está me entendendo bem? E aí é um grande perigo de nós amarmos a Deus sem entendimento. Podemos fazer isso, pastor? Sim. Porque quando eu amo a Deus sem entendimento, eu julgo as pessoas. Quando eu amo a Deus sem entendimento, eu até crucifico as pessoas. Condeno as pessoas. E isso é fruto de uma pessoa que não tem entendimento. Mas na sua boca ela diz, eu amo a Deus. Você está aqui comigo? E você precisa compreender isso de forma clara, porque o entendimento, agora, neste texto a qual nós estamos lendo, ele fala de ter um conhecimento correto das coisas. Amém? Fala de ter um conhecimento preciso das coisas. Agora olhe para o seu pastor. Se nós não temos o conhecimento correto do evangelho, nós vivemos qualquer evangelho, achando que pode fazer e que não pode fazer certas coisas, praticando algumas coisas e deixando de praticar outras coisas. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento correto do que é o verdadeiro evangelho, a qual nós precisamos viver. Amém? Você está me entendendo bem? Não adianta amar a Deus sem entendimento. Por quê? Porque você vai querer praticar coisas que não convém, ou deixar de praticar
aquilo que convém. Por quê? Porque você não tem o conhecimento correto das coisas. Aleluia. E para a gente poder seguir daqui para frente, eu quero ler 3 textos bem rápido, tá bom? Bem rápidos, para a gente aprofundar sobre isso. Aleluia. Preste atenção na importância do entendimento. Provérbios, capítulo 19, Provérbios 19, 8. Provérbios 19, 8. Salomão escreve. Você achou aí? O que adquire entendimento ama a sua alma. Quem adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Aleluia. Pastor, eu preciso ter conhecimento para crer em Deus? Não, não precisa. Mas se você não buscar o conhecimento, daqui a pouco você vai estar crendo em qualquer coisa, menos em Deus. Entendeu? Crer num pote de sal em cima da geladeira, crer numa fita vermelha, crer em muita coisa, menos no Deus verdadeiro. Por isso, conhecer, ter inteligência, entendimento é fundamental. Amém? Você pode dizer, não, pastor, mas eu não tenho tanto estudo assim, né? Não terminei o ensino médio, eu não fiz ensino superior. Você tem a Bíblia e o Espírito Santo, amém, irmãos? Você tem tudo o que você precisa. E ainda tem o auxílio da igreja, que tem o curso Nova Vida, o curso de crescimento cristão, o curso de discipulado, o curso de treinamento de líderes. Meu irmão, não aprende se não quiser. Não aprende se não quiser. E crescer em entendimento, crescer em conhecimento é fundamental para que a nossa fé e o nosso amor em Deus esteja de forma correta. Precisa. Amém? Segundo texto que eu quero ler, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, e o versículo 13, senhorita Diliene. Isaías 5, verso 13. Você achou? Mais de 5 segundos, vai. Isaías capítulo 5, verso 13. 3, 2, 1. Já. Anotou? O profeta Isaías escreve: portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. O que faz o povo se desviar? E aqui eu quero usar uma analogia bem prática para os irmãos. Amém? O que é ser levado cativo? Por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino de anjos, ensino de não sei quem. Se você não tem entendimento, você é conduzido, levado, carregado por qualquer conhecimento, por qualquer ensino. E isso é um grande perigo, porque o próprio apóstolo Paulo diz que se vier um anjo do céu e pregar um outro evangelho que não seja Cristo crucificado e ressurreto, seja ele anátema. A importância de conhecer o verdadeiro evangelho. Aleluia. Não, pastor, mas ele ama a Deus de forma correta? Com entendimento? Ou de qualquer jeito? Abra mais um texto comigo, por favor. Oséias capítulo 4. Onde fica Oséias, pastor? Depois de Gênesis. Antes de Apocalipse. Bem ao lado de Daniel. Tá bom? Ficou mais fácil agora, né? Ainda estou lhe ajudando. Discipulado, né? Em igreja aqui, você aprender a manusear a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 14. Agora o profeta Oséias escreve. Você achou? Glória a Deus. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram.
porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. O povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Agora olhe só. Nós vamos amar a Deus e precisamos amar ao Senhor, sim ou não? De qualquer jeito? Não. Qualquer coisa é coisa, só porque foi dito por alguém que se chama pastor? Não. Eu creio em tudo que o pastor fala? Não. Se tiver na Bíblia, eu creio. Pode estar de gravata, sapato brilhoso feito pão doce. Eu só acredito naquilo que está escrito. Amém, irmãos? Por quê, pastor? Isso nos protege. Quando Paulo está pregando em uma igreja, a Bíblia diz que os irmãos daquela igreja estavam com os pergaminhos. Quem tinha, estava com a Bíblia aberta. Deixa eu ver se esse cara está pregando a verdade mesmo. Estavam lá conferindo o que estava sendo pregado. Por quê? Porque se a igreja, o povo não tem entendimento, ela vai para qualquer lugar. Ama qualquer coisa, menos Deus. Os irmãos estão me entendendo? E isso é perigoso. Por quê? Porque se eu não amo a Deus sobre todas as coisas na minha vida estão invertidas. E se está invertido, não tem como dar certo. Não tem como eu seguir firme amando a Deus, se Deus não é a minha prioridade. Porque as outras coisas só ficarão em ordem quando Deus for o primeiro. Amém, irmãos? Se Deus não é o primeiro, não tem ordem na nossa vida. As coisas vão estar desorganizadas, desajustadas. E é um grande perigo. Por quê? Porque hoje o evangelho está light. Não sei para quem. Porque o meu continua com o caminho estreito e a porta apertada. Alguns evangelhos estão light, não tem mais cruz, não tem mais renúncia. Não é verdade? Não tem mais nem Bíblia. Já viu? Não precisa mais da Bíblia, não. A gente prega sem a Bíblia. Misericórdia. E você já percebeu que a igreja está cheia? Está pregando heresia. Sem Bíblia. Sem cruz. Sem Cristo. E a igreja está cheia. Tem um povo sem entendimento, correndo para a sua própria perdição. Por que perdição? Porque quando chegar no último dia, vão dizer: Senhor, nós estávamos na igreja. Apartai-vos de mim. Porque o evangelho, irmãos, que Cristo pregou e ensinou, baseia a nossa vida em amá-lo, com entendimento, com sabedoria, com inteligência. Amém, irmãos? Não somos burros, nem cavalos para andar adestrado. Nós temos a palavra de Deus e um Senhor sobre nós, que é o cabeça, e Ele direciona o seu corpo. Aleluia. Posso seguir com os irmãos? Depois desses 3 textos, que aquele que adquire entendimento ama sua alma, aquele que acha e preserva a inteligência, acha o bem. Depois de você ler que o povo que não tem entendimento, ele é levado ao cativeiro, ele corre para a sua própria perdição, como o inimigo tem trabalhado nessa área. Como o diabo é sagaz. Por que, irmãos? Porque se ele cega o entendimento do povo, qualquer coisa é Deus. Qualquer amor é amor. E não é assim. Amém? Porque é importantíssimo o entendimento. Primeira resposta. Vou repetir. Porque é importantíssimo o entendimento.
Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. É a nossa primeira resposta. 2 Coríntios 4, 4. Você achou? Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque o entendimento é importantíssimo, porque se nós estamos cegos, o evangelho ainda não resplandeceu diante de nós. Se o verdadeiro evangelho não resplandeceu diante de nós, qual evangelho nós estamos vivendo? Se o evangelho genuíno que muda e transforma vidas, o evangelho genuíno que nos leva a uma vida de renúncia e obediência a Deus, não resplandeceu diante de nós, nós ainda estamos querendo viver na igreja com as nossas vontades, nossos pensamentos, nossa maneira de viver. Que evangelho nós estamos vivendo? Você está aqui comigo? Tem alguma coisa errada. Porque o verdadeiro evangelho, ele vai nos conduzir ao conhecimento, ao entendimento. O verdadeiro evangelho vai arrancar de nós toda a cegueira. Aleluia? Por isso é importante. E o que o diabo faz? Ele cega o entendimento. Posso seguir? Segunda resposta, por que é importantíssimo o entendimento? Porque sem entendimento não há como obedecer o verdadeiro evangelho. Não tem como nós vivermos o verdadeiro evangelho sem entendimento. Aleluia. Você anotou aí? Digitou? Agora você já viu que a gente tem um copista na igreja, né? Agora a gente tem um copista, um cronista, né? Escreve as crônicas do culto. Glória a Deus pela vida dele. Já Deus te usar, varão. Vai escrevendo. Sem entendimento, não há como o evangelho resplandecer diante de nós. Aleluia. Terceira coisa que por que é importantíssimo o entendimento? Porque o Cristo ressuscitado abriu e quer abrir o nosso entendimento para a palavra de Deus. Amém? Abra comigo, por favor, Lucas capítulo 24. Lucas, no capítulo 24. E eu quero ler verso 44 e 45, tá bom? Lucas 24, 44 e 45. Você encontrou? Sim ou sim? 3, 2. Muito bem. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por que era importante? Porque toda a vida de Cristo estava descrito aqui. Os irmãos estão me entendendo? Vou repetir. Toda a vida de Jesus, tudo que ele tinha que viver e fazer estava onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Só que aquele povo zeloso por Deus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 10, verso 2, era zeloso por Deus, porém não tinha entendimento.
conhecia, mas não pôde desvendar os mistérios de Deus, porque lhes estava encoberto o Evangelho. E qual é o perigo? A nossa religiosidade nos impedir de viver o Evangelho puro e simples. Tem mistério no Evangelho, irmãos? Eu lhe digo com muita clareza e paz, não tem. Quando nós lemos os 4 evangelhos da vida de Jesus e lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos que o Evangelho ele é muito simples, prático e didático. E tudo isso está descrito aonde? Na palavra de Deus. Quando Jesus lhe abriu o entendimento para compreender a palavra, tudo aquilo que ele tinha falado e ensinado, da sua morte, da sua ressurreição, de estar ali com eles, do dom de Deus que havia de descer, que é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Tudo isso ficou tão claro que quando eles estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que o Espírito Santo vem, todo mundo fica meio chapado do Espírito Santo, aleluia. Começam a questioná-lo, rapaz, eles estão porre, mora dessa, todo mundo bebo, mora dessa. Ele diz, não, só aconteceu agora o que já estava escrito lá em Joel. A promessa que estava escrita em Joel se cumpriu hoje. Por quê? Porque eles tinham agora entendimento da palavra de Deus. E você sabe o que os discípulos pregavam? O Antigo Testamento. Não tinha o Novo Testamento na igreja do primeiro século. Não tinha aquilo que hoje nós estudamos e pregamos, das cartas do apóstolo Paulo, dos evangelhos. Não tinha. Só havia Antigo Testamento, até Malaquias. E a Bíblia diz que eles usavam os textos antigos para pregar Cristo hoje. Aleluia. Você lembra de Filipe no deserto? No lado da carruagem do eunuco, o que ele estava lendo? O profeta Isaías. E ele se aproxima e diz, você entende? Você entende o que você está lendo? Como eu posso entender? Filipe, eu posso lhe explicar? Sobe aí. E Filipe, partindo do texto de Isaías, lhe pregou Jesus. E aí ele creu no Evangelho e foi batizado nas águas. Ponto. Jesus deseja, irmãos, abrir o nosso entendimento para lermos a palavra e entendê-la. Amém? Se você tem essa dificuldade, eu digo para você, tenha mais relacionamento com o Senhor. Leia mais, ore mais. Porque quem abre o nosso entendimento é Ele. É Ele que nos liberta de toda a cegueira que o diabo tinha colocado em nós. Amém, irmãos? É o Senhor, através do seu Espírito Santo. Esse dia eu estava conversando com um discípulo daqui da igreja, conversando uma tarde, no meio da terça-feira, eu acho, quarta, sei lá. Já esqueci. Mas eu contei para ele de um amigo meu, formado, doutor em letras. Ele dava para ser muito amigo do Ramon, ele gosta muito de linguagem. E a gente tocava junto, irmãos. A gente gostava da bagaça junto. E eu me converti. E aí eu larguei a bagaça, né? Aí ele, poxa, cara, e agora e tal? E um dia eu encontrei ele. Fui na casa dele visitá-lo, falar de Jesus para ele lá. Ele disse, não, rapaz, a gente pode. Ele gostava muito de tocar carimbó. Tocava rock, mas ele gostava muito de tocar carimbó. Não, eu já ouvi até carimbó gospel, né? Pode combinar para a gente ir lá tocar um carimbó lá na igreja lá. Aí eu disse, abençoado não é assim não. Tu não é nem crente, vou te levar para tocar na igreja. Tá maluco? Disse, não, eu comprei uma Bíblia. Vou lê-la todinha porque eu quero conhecer. Para a gente poder conversar na mesma língua, ele diz. E nessa época ele já tinha feito o mestrado dele. Estava um ano depois, eu acho que ele foi fazer o doutorado dele. Hoje é professor de universidade. Muito amigo do peito mesmo. Cara, muito gente boa. Ele começou a ler a Bíblia. Entendeu? Quase nada. E ele me questionou sobre algumas coisas, e eu explicando para ele, conversando com ele.
Um cara mestrado, viu? Bem letrado. E eu disse para ele com muita tranquilidade, isso na sala da casa dele: você só vai entender isso aqui, disse para ele. Você só vai entender o que está aqui se você se render a Jesus e receber o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito isso aqui só é letra. Até hoje ainda não quis Jesus, ainda não. Eu acho que ele já terminou de ler a Bíblia. Por isso precisamos, irmãos, buscar um relacionamento profundo com o Senhor. Você pode dizer para mim: pastor, eu leio um capítulo inteiro e não consigo entender nada. Eu não consigo ter entendimento. Procure um pouco mais. Preste atenção. Procure um pouco mais se relacionar com o Senhor. Gaste mais tempo em oração. Sente com alguém que já tem mais entendimento com você. Busque entendimento. Adquirir entendimento. Porque quando você faz isso, você está amando a sua própria alma. Amém, irmão? Quando você começa a buscar entendimento, você está amando a sua própria alma. Por quê? Porque você vai viver o evangelho genuíno. Você vai amar a Deus com toda a sua alma, de forma correta, com as suas emoções, né? Alma, equilibradas. Aleluia! E adquirir entendimento, conhecimento, vai exigir de você tempo de oração, boas Bíblias. Entendeu, irmão? Comprar uma boa Bíblia para estudar, para ler. Ah, pastor, é caro. É. Você acha que conhecimento é de graça? Nem na escola pública. Você paga muito imposto para os seus filhos estudarem lá. Você que não sabe. Você que acha que é de graça. Mas o imposto é caro. Na luz, no gás, em tudo que a gente compra. A gente paga a escola para os nossos filhos. Você não tem dinheiro da mensalidade para ir lá. Mas tudo que você compra, você paga a escola. Os irmãos estão me entendendo? E você precisa, em alguns momentos da sua vida, parar para investir em você. Para quê, pastor? Para você adquirir entendimento. Aleluia. Há tempo para todas as coisas. Você crê nisso? Há tempo de você ser criança na fé. Mas há tempo de você crescer em conhecimento. E você só vai fazer isso investindo. Indo para lugares, para conferências, ouvindo pessoas, estudando. Estudando. Posso seguir? Quarta coisa, de por que é tão importante o entendimento. Porque se eu não entendo a palavra de Deus, não tem como viver o verdadeiro evangelho de Jesus. Não tem. Se eu não consigo entender a palavra de Deus, não tem como eu viver o verdadeiro evangelho de Jesus. É impossível. Vamos simplificar as coisas? Amém, irmão? O que seria viver o evangelho? Amar a Deus e amar o próximo. Resumimos muita coisa aí? Sim. Poderíamos distinguir mais algumas características do verdadeiro evangelho, sim ou não? Ajudar o necessitado que está nu, com fome, visitar aquele que está doente, preso, aquele que não tem ninguém. Você está aqui, irmão? É simples ou não é simples? Tem complicação? Até agora eu não encontrei. A grande complicação do evangelho é eu querer viver ele do meu jeito. Da minha maneira de entender o evangelho. Esta é a grande complicação. Por isso é importante entender a palavra de Deus para poder viver o evangelho de forma simples. Jesus falou sobre amor ao próximo, sim ou não? Contou até a parábola do bom samaritano. Jesus ensinou sobre a verdadeira fé, sim ou não? Sim, que cresce e dá fruto, obra,
manifestação de que realmente cremos. Jesus ensinou sobre isso? Sim. Compreendemos isso? Lemos e entendemos isso? Essa é a grande questão. Posso seguir com os irmãos? Me ajuda aí, que eu não quero passar da hora hoje. Quinta coisa de por que é importantíssimo o entendimento. Porque sem entendimento, nós vivemos alheios à vida de Deus. Nós vivemos alheios. O que é viver alheio à vida de Deus, pastor? Deus planejou algo para nós vivermos. Aleluia. Deus sonhou. O salmista diz que todos os meus dias estão escritos no teu livro. Todos. Deus planejou algo para nós. Amém, irmão? Deus tem um sonho para a sua vida. Amém, irmão? Tem um projeto para a sua vida. Se você não tiver entendimento, você vive qualquer coisa, menos aquilo que Deus planejou. Aleluia. Porque vai chegar lá no grande dia do Senhor. Ele vai dizer para você: e aí, você evangelizou muito? Evangelizar? Eu? Não, eu fui um excelente professor. Não, mas não te chamei para ser professor, te chamei para ser um evangelista. Você está aqui? Você cuidou de pessoas como um bom pastor? Cuidar de gente? Não, dá muito trabalho. Não, mas eu te chamei para ser pastor. Não, estava muito ocupado, não tive tempo para isso lá na terra, Senhor. Os irmãos estão me entendendo bem? Pastor, o senhor está inventando coisa? Graças a Deus que não. Pensa numa coisa que eu sou ruim de inventar. Efésios capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Efésios 4, 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Todas as vezes que nós não entendemos, compreendemos, obscurecidos de entendimento, vivemos alheios àquilo que Deus sonhou para nós. E a minha pergunta é: o que Deus sonhou para a sua vida que você ainda não entende? Não, pastor, eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Você já entendeu o que é? Já, pastor, já entendi o que Deus tem para mim. Então vai fazer. Eu lhe digo, vai, e não olha para trás, nem peques mais. Se você já entendeu, aleluia, viva! Se você ainda não entendeu, o que é que você está vivendo que não é a vontade de Deus ainda? O que você anda fazendo que ainda não é o plano de Deus ainda? Você está aqui? Amém, irmão? Nunca está satisfeito. Parece que fez algo, mas parece que faltou um negócio. Porque você está fazendo aquilo que não é para fazer. Porque fazer a vontade de Deus, irmãos, nos enche de prazer. Nos dá alegria, regozijo verdadeiro e completo, fazendo a vontade de Deus. Amém? Mas sem entendimento, obscurecido de entendimento, a gente vive qualquer vida. E nós não nascemos para viver qualquer vida. Aleluia. Não vivemos. Nós não vivemos. Posso seguir? Sexta coisa muito importante. O porquê precisamos de entendimento. Porque isso vai implicar, escute bem, isso vai implicar no nosso estilo de vida. Colossenses capítulo 1, abra comigo por favor esse texto. Colossenses capítulo 1. Você achou? Capítulo 1, verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos,
não cessamos de orar por vós e de pedir para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo orava pela igreja de forma específica. Aleluia. Orava para que eles transbordassem de conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria e entendimento espiritual. Pastor, o que é entendimento espiritual? É você discernir se aquilo é carne ou se é sangue. Brincadeira, irmãos. Se aquilo é o Espírito de Deus ou se aquilo é homem. Você está me entendendo? Porque hoje nós vemos, hoje com a internet e o celular se grava tudo, né? E de vez em quando a gente vê cada papagaiada dentro das igrejas. Que a gente olha e diz, sangue de Jesus. Pura carne. E às vezes é pior. Meu Deus, é puro demônio mesmo. Não tem nada de Deus. E eu preciso crescer, ou como escreve o apóstolo Paulo, transbordar de entendimento espiritual. Amém? Porque ele escrevendo aos Coríntios diz que aquele que é espiritual, ele julga todas as coisas. Você está comigo? Pastor, julgar é importante? Sim. Você não julga para condenar, ok? Você julga para saber se é ou não é. E por que isso é fundamental e importante? O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, primeira carta, tá bom? A Tessalônica, capítulo 5 diz, havendo profecias, ouça, julgue todas elas, e só retenha aquilo que é bom. Pode ter 200 profecias na igreja, você só vai reter aquilo que é bom. Agora entenda, bom não é agradável para você, ok? Bom aquilo que é verdadeiro. Aleluia. Porque eu já vi gente, irmãos, agarrados em profecia do diabo. Conversei uma vez, irmão, com um homem. Ele estava, não, pastor, Deus me deu uma palavra que isso ia acontecer. Eu disse, meu irmão, isso é coisa do cão. Já viu que Deus vai acabar com uma família para te dar a mulher do cara? Tá maluco? Eu digo, tá virando leite. Só pode. E ele estava crendo naquilo, irmão. Já pensou um negócio desse? Por isso, ouvi tudo, mas só vai reter aquilo que é bom. Bom porque agrada ao meu coração? Não, Deus falou isso aqui, foi bom para mim. Não, Deus quando nos repreende também é bom. Por quê? Porque Ele está provando que nos ama. Amém, irmão? E eu preciso ter entendimento espiritual para as coisas. Posso seguir com os irmãos? Paulo orava para que a igreja tivesse e transbordasse do pleno conhecimento de Deus, de sabedoria e entendimento espiritual. Você tem transbordado isso na sua vida? Você tem transbordado do conhecimento de Deus? Você tem transbordado de sabedoria? Você tem transbordado de entendimento? Entender claramente as coisas. Nós já enfrentamos aqui, irmãos, nem todos os irmãos sabem, mas nós já nos deparamos com muitas dificuldades no meio da igreja com relação a irmãos que visitam outras igrejas. E a gente não impede ninguém. Amém, irmão? Eu não impeço ninguém. Não, pastor, vou voltar. Meu irmão, vá, tem de paz. Mas quando o irmão vem de lá, baratinadinho do juízo. Rapaz, chega a me dar um cuí. Dá um negócio nervoso, irmão. Dá um negócio nervoso.
Porque eu digo, irmão, será que a nossa Bíblia mudou? Será que alguma coisa está de errado na minha Bíblia? Que o negócio não está certo como está errado, não é verdade? Pastor Gilvaldo que o diga, né? Já conversamos e oramos, já choramos um bocado de vezes. Porque, irmãos, é cada coisa em cima de outra coisa. E nós precisamos ter entendimento espiritual para as coisas. Amém, irmão? Nós precisamos ter entendimento espiritual das coisas. Posso seguir? Somos mais sábios? Não. Detemos todo o conhecimento? De forma alguma. Porém, nós não somos malucos com relação a certas práticas, nem certas circunstâncias. Aleluia. Posso seguir? Sim ou não? Muito bem. Ainda tenho 4 pontos para seguir aqui. Mas eu quero só deixar bem alicerçado em seu entendimento isso. Amém, irmãos? Porque é importantíssimo o entendimento. 1, porque o diabo trabalha para cegar o entendimento. 2, porque se não tem entendimento, não tem luz do Evangelho. 3, porque se Cristo ressuscitou para abrir o nosso entendimento, eu preciso buscar ter um relacionamento com Ele, para compreender o quê? A palavra de Deus. 4, porque é importantíssimo, porque se eu não tenho entendimento da palavra de Deus, não tem como eu viver o verdadeiro Evangelho. 5, sem entendimento eu vivo qualquer vida, menos a vida que Deus sonhou para mim, escreveu no seu livro para mim. Aleluia. 6, se eu não tenho entendimento, eu vivo um estilo de vida baseado em qualquer coisa. E eu preciso viver o estilo de vida baseado no quê? No transbordado conhecimento da sabedoria e do entendimento espiritual. Glória a Deus. Muito bem. Partindo para cá para o final. Quando o pastor disse que está acabando é meia hora, né? Mas prometo para você que não é não. Não é não. Pastor, depois de tudo isso, como amar a Deus com entendimento? Essa é a grande questão. Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. 4 pontos foi definidos aqui no meu caderninho de anotação, tá bom? Se Deus lhe revelar mais, depois você me manda no WhatsApp. Porque Deus fala com todos nós, amém, irmãos? Você está aí, Deus está zucrinando aí no seu ouvido algumas coisas, você anota. Eu tenho o costume assim. De vez em quando tem alguém pregando e Deus fala comigo bem aqui, aí eu escrevinho. 4 coisas. Como amar a Deus com todo o entendimento? Entendendo que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo. Não tem como. O meu entendimento precisa estar alicerçado que Deus precisa ser primeiro e eu preciso amar também a Claudiane. Não tem como separar um do outro. Aleluia. E eu preciso entender isso. Amém? Porque senão eu quero amar a Deus, mas não quero amar ninguém. Vou viver só numa ilha, dentro de uma caverna, trancada. Lá eu tenho minha horta, meus animais que dão leite e galinha para botar uns ovos para me comer. Já passou esse tempo, varão. Entendeu? Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, esquece isso. Ah, pastor, mas as pessoas são difíceis de amar. Você também. Se daqui para lá não é fácil, imagina de lá para cá, de suportar. Então, tem de paz. Aleluia. Assim como você tem que amar, o outro vai ter que te aturar também. Aí você diz, glória a Deus. Amém, irmão? Então diga lá, glória a Deus. Realmente, pastor, eu não sou tão fácil de lidar. Graças a Deus, você é ser humano que nem eu, tá bom? É a primeira coisa que você precisa entender. Não tem como separar o amor a Deus ao amor às pessoas. Não tem como. Segunda coisa que você precisa entender é que eu preciso amar a Deus e isso vai me levar a obedecê-lo. Aleluia. Jesus diz, Mateus capítulo 12, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não tem como querer amar a Deus com o meu entendimento desobedecendo. De qualquer jeito.
Não é isso. Por eu ter entendimento, amém? Por eu ter inteligência, pronto, ficou mais fácil agora. Eu amo a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Amém? Deus tem mandamentos, sim ou não? E quando eu obedeço, eu estou amando com entendimento. Eu entendo que eu preciso largar certas práticas. Eu entendo que eu preciso praticar algumas coisas. Eu entendo isso. E o que faz a gente entender isso para praticar ou deixar de praticar? Conhecer o Evangelho. Aleluia. Verdadeiro, puro e simples. Posso seguir? Terceira coisa, eu preciso entender que o meu amor a Deus excede a todo entendimento. Aleluia. Todo o entendimento. Eu esqueci de anotar o texto. Você perdoa, seu pastor? De verdade? Mas eu vou achar aqui para nós. Só um segundo. É importante você guardar isso. Aleluia. Muito bem. É isso aqui mesmo. Colossenses 1, verso 20. Amar a Deus excede todo o entendimento. Abra comigo aí, por favor. Colossenses 1, de 20 a 23. Anotei aqui embaixo, na linha do de baixo. Tá tudo certo. Colossenses 1, 20. Vamos ler? Você está comigo? Amém. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que outrora eres estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Diga aleluia por isso. Porque excede todo entendimento, porque o amor de Deus, a qual nós devemos responder amando, é você entender que quem éramos nós diante do Senhor? Inimigos. Você está aqui comigo? Nós éramos inimigos. Não éramos merecedores do seu amor. Mas Jesus veio para nos reconciliar. Entendendo isso, amém? Eu começo a amá-lo. Os irmãos estão me entendendo bem? Só que é qualquer amor? Não, eu fiz questão de escrever bem grande aqui no meu caderno. É o amor ágape. Repita comigo, o amor ágape. Ele vai exceder todo entendimento. Deu de entender? Vou repetir isso para ficar bem claro aos irmãos. Amar a Deus com todo entendimento é buscar amá-lo com o amor que Ele nos deu, que excede. Como excede? Nós éramos inimigos, Ele nos amou. Aleluia. E hoje eu posso amá-lo, entendendo que o que eu merecia era o lago de enxofre, de fogo, morte. Esse era o nosso merecimento. Mas através de Cristo Jesus, hoje nós temos paz, reconciliação
nós fomos redimidos. Aleluia, irmãos. E isso precisa estar ciente no nosso entendimento. Amém. Amém. Posso seguir? Quero ler o último texto, Colossenses capítulo 2, de 1 a 3. Colossenses 2, de 1 a 3. Esse é o quarto ponto de como amar a Deus com todo o nosso entendimento. Nós precisamos ter convicção. Verso 1, Colossenses 2. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Qual o desejo de Paulo? Que nós tivéssemos o coração confortado, vinculado, alicerçado em quê? Nessa convicção. Amém, irmão? Convicto de quê? Do mistério. Qual é o mistério, pastor? Cristo Jesus. Cristo é o mistério a qual os judeus, Romanos 10, verso 2, que eram zelosos por Deus, não entenderam. E por não entendê-lo, crucificaram. Amém. Amar a Deus com todo o nosso entendimento é buscarmos ser inteligentes, sábios. Porque quanto mais sábios nós formos, mais convictos nós somos da nossa fé. Amém, irmão? Não é qualquer palavra, qualquer doutrina, qualquer um que sapateia e faz mistério que a gente acredita. Que quer mudar aquilo que nós temos de convicção de fé. Aleluia. Nós precisamos ter clareza disso. Isto eu aprendi com o Senhor, está na sua palavra, ponto final. Pode vir anjo, sonho, revelação de não sei das quantas. Não, querido, tem de paz em seu coração, porque eu tenho convicção daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Aleluia. Deus não muda. Hoje Deus diz uma coisa, amanhã diz outra coisa. Não. Deus não muda, irmão. Ele tem uma só palavra. E ai daquele que acrescente ou tire. Amém? E precisamos ter convicção. De qualquer maneira, não. Paulo diz, uma forte convicção. É nisso que eu creio. É em Cristo Jesus ressuscitado, nesse mistério. É nele que eu creio. É por ele que somos salvos. Amém? É ele que eu amo. E isso com entendimento. E para terminar, você pode ficar de pé. Isso é o seu culto racional. O que é um culto racional, pastor? É o culto que você dá a Deus entendendo o que você está fazendo. Amém? Cuidado. Vou lhe dar um alerta bem grande. Bem grande. Cuidado. Por quê? O Espírito Santo de Deus não nos rouba a consciência. Você está me entendendo? Não, pastor, quando o Espírito Santo de Deus me pega, não sei nem o que faço. O Espírito Santo não rouba a nossa consciência. Os irmãos estão me entendendo? Ele não faz isso com a gente, não. Se você perde a consciência, é porque não é o Espírito Santo. Vigie. Porque o Espírito de Deus, ele não rouba a consciência do homem. Aleluia, irmãos. É ele que nos faz lembrar aquilo que Jesus falou.
Como assim vai nos tirar a consciência? Não. Nós fazemos as coisas com entendimento. Você diz amém para isso? Ame a Deus com sabedoria, com a sua mente. Você pode dizer, não, pastor, a gente vai ser muito carnal. Não, não confunda mentalidade com carnalidade. Amém, irmão? Não tem nada perto um do outro. Porque a gente acha que a espiritualidade é daquele monte. Não. Cuidado com isso. Você está comigo? Ame ao Senhor com entendimento, com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, com toda a sua consciência. Ame a Deus. Quanto mais você conhecer a sua Escritura e entender, melhor e maior e mais provado e mais alicerçado, mais convicto será o seu amor por Ele. Não nem merecia. E hoje, se eu posso viver isso, é graça, é favor, é misericórdia de Deus. E eu amo com entendimento. Entendendo o que Ele fez por mim, e entendendo aquilo que eu posso fazer por Ele, aquilo que eu posso deixar por Ele. Amém, irmãos? Isso é amar a Deus com todo o nosso entendimento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos faz filhos que entendam o verdadeiro Evangelho, Senhor. Como precisamos de entendimento, Jesus. Se tivermos, Senhor, entendimento, nós vamos viver realmente e plenamente o Teu Evangelho, Senhor. Se tivermos entendimento, Senhor, nosso estilo de vida será diferente. O irmão do filho pródigo não entendeu a alegria do pai, porque lhe faltava entendimento. O pai se alegrava, porque o filho estava morto. E o homem sem entendimento julga, sem conhecer a verdadeira alegria de um pai, que é que todos os seus filhos estejam em sua casa. Precisamos ouvir do Senhor, aprender com o Senhor, a ter entendimento verdadeiro, irmãos. A sua mente precisa estar cativa à palavra, conhecê-la profundamente. Buscar isso vai lhe fazer viver o verdadeiro Evangelho com sabedoria, com discernimento das coisas espirituais, com discernimento das coisas que são de Deus e coisas que não são do Senhor. São práticas humanas, carnais. E você, com entendimento espiritual, não recebe nada daquilo, não retém nada daquilo. Porque se você adquirir o verdadeiro entendimento, você está amando a sua alma, você está cuidando bem da sua alma. Se você retém a inteligência, você vai alcançar aquilo que é bom. E amar a Deus com entendimento, você vai poder dar o culto racional a Deus. E o seu culto racional a Deus vai ser com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Você celebra ao Senhor com o seu corpo, por quê? Porque Ele faz parte do culto. Você canta a canção da sua mente, por quê? Porque é o seu culto racional, é a sua mente adorando a Deus. E daqui a pouco você está cantando um cântico espiritual, porque o Espírito de Deus está adorando ao Senhor através de você. Precisamos ter entendimento, irmãos, para amar a Deus verdadeiramente. Para não amarmos qualquer um que se chama de Deus, ou qualquer um que as pessoas acham que é Deus. Não.
quando adquirimos entendimento, amamos o Deus verdadeiro, único, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, o único Deus que fez todas as coisas. E fazemos isso com entendimento. E a minha oração é para que você transborde no pleno conhecimento de Deus. A minha oração é para que você transborde em sabedoria da parte de Deus. A minha oração é para que você transborde em entendimento, que você leia e baseado no conselho do Espírito Santo e entenda tudo aquilo que você está lendo e comece a praticar aquilo que você está lendo, pois o Espírito do Senhor está ministrando ao seu espírito. E creio que você não vai errar. E creio que você amará o Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. O único Deus verdadeiro. Que o Senhor guarde a sua mente. Que Ele blinde a sua mente com o capacete da salvação. Que Ele blinde a sua mente com o capacete da salvação. E você busque adquirir entendimento da palavra, para que você não seja levado cativo, escravo a circunstâncias, escravo a práticas que Deus não quer que você faça. Um homem livre anda debaixo do entendimento da palavra, fazendo o que deve fazer e deixando de fazer aquilo que deve deixar de fazer. Eu oro para que a sua mente seja a mente de Cristo e você tenha em seu coração o coração aberto a aprender com o Senhor todos os dias. Que você entenda o amor de Deus, o imenso amor de Deus sobre a sua vida. Você era inimigo e Ele te trouxe para perto, Ele te reconciliou, Ele te comprou com preço de sangue através da cruz de Cristo. E hoje você é amigo de Deus, hoje você tem o Espírito de Deus, hoje você tem a mente de Deus para viver a vida de Deus, a vida que Ele sonhou, a vida que Ele planejou, a vida que Ele arquitetou para que você vivesse, a vida abundante do Senhor. Esta é a vida que Ele planejou para nós. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não viva menos do que Deus sonhou para você, e não viva alheio àquilo que Ele também sonhou para você. Busque entender a vontade, o propósito, o chamado e se empenhe. Isso é amor, isso é zelo, isso é forte convicção do chamado, forte convicção da fé. E que você tenha isso todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e que para ti Ele volte o seu rosto. Que Ele enche o seu coração de paz. E que transborde em você entendimento. E você viva o verdadeiro Evangelho de forma prática e simples. E que pessoas sejam alcançadas pela simplicidade do Evangelho que você vive todos os dias durante o seu dia a dia. Que você viva a vida de Deus de forma abundante e seja luz onde você estiver. Que pessoas que não entendam passem a entender através da sua vida, da sua pregação, do seu ensino, e que a luz do Evangelho resplandeça através de você, onde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Que você seja luz, que você seja a diferença na vida das pessoas, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Abrace seu irmão antes de você ir embora. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima e abençoada noite, no nome de Jesus. Diga para ele: nos vemos domingo, 18 horas.